Fala aí, galera, mais um Totem Podcast aí pra vocês. E hoje eu tô aqui com duas pessoas que são as nossas inspirações aí de trabalho. Tô com o Elton Santos, é isso? Elton Santos. Elton exatamente. Santos, da 2B Filmes. E Túlio Noronha, grande fotógrafo aí. Mestre. Mais um dia de diversão, né? Mais um dia de dia, aprendizado. mais um dia de diversão, aprendizado, porque é sempre assim, né? A gente traz bom demais, a galera vai trocando ideia, né? A gente vai aprendendo um monte de coisa que nunca viu e também se divertindo, dando risada, contando história. Essa é a melhor parte. E é isso aí, vamos nessa. Vamos nessa. Elton, por favor, se apresente e conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, vou começar pelo começo, né? Minha paixão pelo audiovisual, assim... Como é seu nome? Ellington. Chamado direto, né? Vamos pular o H. Minha paixão pelo audiovisual, eu acho que a maioria dos videomakers e fotógrafos, muitos são... ou é músico frustrado, que não deu certo, ou é publicitário, ou da área da comunicação, que não deu certo. Eu sou os dois. Eu sou músico frustrado, não deu certo, e eu sou publicitário também. Então, desde a época de adolescente que eu tinha banda e tal, eu gostava muito de fazer uma coisinha da banda, né? Nós, na época, não tinha recursos, né, e tal, mas a gente fazia com o que tinha alguma coisinha. Aí, depois, com o tempo, eu trabalhei no NR Acampamentos, na Sapucaí, na minha cidade, e lá eu entrei na área de comunicação, fazer foto, fazer vídeo, bem amador, sem saber muita coisa. E com isso despertou a minha vontade de estudar publicidade. Aí na publicidade eu entrei mais de cabeça. E depois da publicidade eu entrei mais ainda de cabeça. Aí sim, né, abri minha produtora junto com o Jonas, meu sócio. E também hoje, inicialmente começamos com um casamento, era 100% casamento. Hoje em dia estamos praticamente 50% casamento, 50% publicidade. E é o que a gente está investindo mais, estudando, porque por mais que a gente é formado em publicidade, ter uma produtora, trabalhar no mercado de publicidade do audiovisual é outro mundo, é outra coisa, né? A forma de se atender os clientes, a cobrança é muito alta, porque muitas vezes é um valor alto com que a gente tem que pagar por um vídeo de 30 segundos, então ele tem que estar perfeito, né? No decorrer que a gente pode estar conversando sobre os detalhes que tem que ter. Não é só sair para uma câmera. Um comercial de 30 segundos que vai para uma Globo, por exemplo, ele é cada detalhe extremamente pensado. Enfim, então aí hoje a gente está nesse mundo aí, dividido entre casamentos e dividido entre publicidade. Casamentos no fim de semana e dia de semana. Dia de semana editando os casamentos e gravando as publicidades. Então é assim, é bem puxado, mas a gente gosta, né? Vamos nessa. Túlio, sua Olá, vez. Obrigado mesmo pelo bate-papo. Acho a gente já estava tentando marcar um é verdade, tem essa. Conseguimos. Finalmente. Marcamos umas 3 vezes. Então, eu sou fotógrafo, músico, né? Também estou no audiovisual, né? Faço meus filmes, as minhas produções, assim, mais voltado para o lado artístico, né? Mas eu tenho um trabalho com casamento também, né? Tenho um trabalho com fotografia de casamento, com vídeo, alguns vídeos publicitários também já fiz, né? Então, mas a fotografia e a música, elas estão assim dentro da minha vida, acho que desde que eu tinha, sei lá, 5 anos, 6 anos, né? Que foi quando meu pai assim comprou o primeiro piano. E também ele tinha era interessante, meu pai era professor. Ele tinha uma biblioteca bem interessante, porque ele era professor, né, diretor da escola e tal. E sempre ele quando comprava livro para a escola, ele também comprava alguns livros para ele, né, livro de arte em geral. E teve uma coleção que eu acho que essa coleção foi a inspiração, né, para o meu início da fotografia, que é uma coleção da Nova Cultural chamado Patrimônio do Mundo. Não sei se vocês conhecem. Então, essa coleção, ela vinha com fotografias assim maravilhosas, cara. Inclusive, agora recentemente pesquisei alguns fotógrafos dessa coleção
Inclusive tem um que faleceu agora com 90 e tantos anos, né? Até não me recordo o nome, mas era uma coleção que assim, tinha muita fotografia do mundo, sabe? Fotografia de várias coisas, assim. Isso me chamou muita atenção. E eu acho que o gosto pela fotografia foi a partir daí. A partir dessa época, né? E junto com a música, né, teve sempre presente em casa, né? A arte em geral, assim. Foi uma coisa que foi sempre presente É muito louco que casa, vocês falaram isso de música, fotografia. E aqui, nessa sala, todo mundo é envolvido com música e fotografia. É verdade. Sim. Todo mundo está aqui, Vini, que está ali também, músico, tudo. É muito louco isso. E a gente, todo mundo voltado, ligado ao audiovisual de alguma forma, né? Sim. Eu acho que estão muito interligados, né? Total, assim, Sempre. música e audiovisual no geral. Eles se conversam demais, Total, né? Uma coisa total. puxa a outra. Sempre. Você falou de você com a banda, né? Porque é isso, você começou com a banda, mas tipo, banda é imagem também, né? Sim, queria fazer A um música é videozinho, imagem. alguma coisa, né? Na época, para poder mostrar mais. E, lógico que tem técnicas, mas isso fez a gente sair daquele comodismo e aprender um pouquinho ali, que esse programinha básico, mas foi um primeiro passo, né? Você tocava o que na banda? Guitarra. Era banda de metal, tinha o cabelo no meio das Metal? costas. Era cabeludo? Eu era cabeludo, no meio das costas. Caralho, Tem um metal. pianista, um E guitarrista, um guitarrista, um metaleiro, baixista, baixista. né? E você pode tocar E qualquer eu coisa. não tô daquele Qualquer jeito. coisa. Batuco. É ótimo no batuque. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, porque da formação de vocês dois, da diferença da formação de cada um, né? Sim. E uma coisa não distancia da outra. Ao mesmo tempo, você trabalha mais com publicidade, e ele trabalhando mais com poesia, e pode estar tudo junto. Sim. Né? Eu mostrei para o William várias vezes os vídeos dos anos 80 que eu assistia quando era guri lá em Salvador, sabe? Que era o Austin Oliveto, Duda Mendonça. Imagina um vídeo comercial de banco. Eu lembro até hoje. Marca, né? Sacou? Total. Lembro até hoje, livro de empresa telefônica do tempo lá. A gente lembra até hoje. Ótica. Tem Inclusive, da ótica. O Brasil ganhava vários prêmios, né? Os caras são incríveis, né? Publicidade. Como melhores, né, produções de publicidade, né? Sim, tem vários Era prêmios. impressionante. Eu assim, um caso à parte, eu como músico, a gente quase processou uma empresa de publicidade de São Paulo, que eles usaram a música nossa no comercial que ganhou o prêmio Cannes, sacou? Caramba. Olha. Mas a gente eles não pediram pra gente nada, Sim. a gente negociou, foi tudo bem. Mas é isso, até hoje, até hoje, deve ter uns 10 anos isso. Mas tá junto até hoje, né? Sim, Uma banda de rock de Salvador, instrumental, entrou no comercial de uma empresa paulista que foi ganhar um prêmio lá do outro lado, sacou? Que união, né? É Olha só isso, que tudo doideira. junto. E o tema foi incrível também, que foi o tema sobre tabagismo. E isso eu gostei, né? Que era um combate ao tabagismo, uma coisa tipo meio guerra. O cigarro era como se fosse uma munição que estava acabando com as coisas. Sim. Foi bem bacana. Assim, Legal. Depois eu vi, gostei Legal. pra caramba, né? Mas, pô, É de uma só forma conversa poética, com a gente. assim. Legal demais. E tem um lance que vocês dois têm, que vocês dois começaram na área social de casamento. É isso? Você também, Túlio? Na realidade, eu comecei, assim, como músico mesmo, sabe? Tocando É em verdade, você tocava em banda, né? Depois toquei em casamentos, muito tempo, com o Luciano, com a Silvana aqui em Cambuí. Depois, assim, depois gravei algumas coisas também, né? Com piano Isso e tal. antes de ser fotógrafo? Antes de ser fotógrafo. Antes de trabalhar com O fotografia. que eu acho legal do Túlio, que o Túlio é artista de berço, né? Você cresceu já em meio à arte como um todo, né? Mas com Eu a acho muito legal fotografia, isso. o que foi interessante é que eu tive o início com a fotografia, assim, num período assim que eu estava passando por um problema de saúde, e aí eu falei, cara, eu preciso caminhar. E nisso, meu pai tinha acabado de comprar uma câmerazinha digital. E como eu precisava caminhar, eu levava essa câmerazinha. Só que antes de levar a câmerazinha, eu ia caminhar e fazia muito um relaxamento, como é que fala? Uma meditação. Né? E era uma meditação muito visual, cara, de respiração e imaginando cenas assim
da natureza, tá ouvindo sons, sentindo cheiros, né? Isso era uma coisa que era bem o que eu estava fazendo. E aí eu ia para os locais assim que eu subia muito uma montanha que tem em Estiva, e aquilo, as imagens começavam a brotar, cara. Brotar assim. Eu falei, cara, eu preciso, né? Aí, lembrando da câmerazinha, levei a câmera. E quando eu levei a câmera, cara, é uma das primeiras fotografias que eu tenho, cara. Não sei se eu já mostrei para vocês. Não, você tem ela até Tem, hoje? tem uma das primeiras fotografias. Cara, assim, foi uma fotografia que ficou muito interessante, assim, sabe? Por quê? Porque ela já tinha alguma coisa de, vamos lá, de composição interessante, de coisa que eu ia estudar depois, né? Eu acredito isso que vindo dessa coleção Claro. que eu via, A que eu referência, via. Você já tinha referência. muita referência. Então, É isso. Então, esse foi o meu caminho. Só que esse caminho, né, com a fotografia, indo para a natureza e fotografar, eu comecei a encontrar também as pessoas, né? E eu sempre me deparava com o trabalhador rural. E isso, cara, eu ia conversando com essas pessoas. Cara, eu adorava, porque pessoas simples. Essas pessoas dão sabedoria para a gente de uma tal forma que, né, que é impressionante, cara. E eu conversava com essas pessoas e conversava a partir de um momento eu comecei a fotografar essas pessoas, sabe? Comecei a fotografar e essas primeiras fotografias minhas, até hoje, eu acho que são as melhores fotografias, as fotografias mais importantes que eu tenho até hoje, né? Porque eram fotografias desprovidas de técnica fotográfica, desprovidas de, né, mas com uma imersão, Uma poesia né, tava lá, uma história. né? uma imersão total minha dentro daquilo que é impressionante, cara, né? Então, eu não sei, eu até tenho alguma coisa aqui, depois eu posso mostrar para vocês. Mas, assim, a história com a fotografia começou aí. E aí eu fiz um curso em Campinas com que depois se tornou meu grande mestre e amigo, o Guilherme Righetti, né? Que foi um cara espetacular. É um cara assim que já era um fotógrafo de ponta em Campinas e São Paulo, fotografando, assim, era uma referência. E o Guilherme, eu fui fazer o curso com ele, o Guilherme falou, Túlio, cara, eu vou te mandar embora porque as fotografias que você me trouxe aqui, eu nunca fiz, cara. E só que isso me assustou, entendeu? Você Isso me perdeu o trabalho por assustou. causa disso. Eu me assustou porque eu falei, puxa vida, cara, será que não gostou das fotografias, né? Aí depois eu falei, não, cara, que essa fotografia tem uma coisa que a minha não tem. E aí eu assustou mais ainda. Aí ele falou, segue nesse caminho. Aí ele falou assim, o dinheiro que você me pagou do curso eu vou te devolver e você investe numa câmera. Olha que Pô, legal. que Né? massa. Mas foi Que muito legal. incentivo, Foi né? E aí a gente se tornou amigo, né? E aí, por fim, aprendi a minha vida com a fotografia, de aprendizado, foi com o Guilherme Righetti. Lógico que a gente tem as referências, tem tudo. Mas ele trilhou, mostrou um caminho a seguir, né? E aí eu entrei nessa coisa com o casamento, né? Fotografei com ele, né? O casamento. Ele fotografava o casamento, né? Era isso. Fotografava o casamento. Né? Também, né? Uhum. Então, e esse foi o início com a fotografia. E com a música hoje, né? Eu também hoje tenho uma nova fase com a música, que é a fase de trilhas sonoras, né? Que aí eu tenho um amigo, diretor de cinema e tal, que ele falou, cara, estou precisando de uma trilha específica e eu não quero comprar essas trilhas de internet. E você topa fazer? E eu nunca tinha feito, que cara. massa. Eu falei, topo. Eu falei, só que a grana é curta. Eu falei, não tem problema, vamos lá, a primeira experiência, vamos fazer. E aí, entrei, mergulhei, assim, é outra coisa também interessante, né? Porque, assim, eu acho que esses trabalhos eu mergulho muito, sabe? Então, eu acabo entrando, e aí, por fim, eu acabo depois tendo um processo de dor, um processo de... Não sei se vocês, no processo criativo, têm isso, mas eu tenho muito isso. Tem muito essa coisa de depois ficar muito cansado, muito exausto, né? Então, aí deu super certo e eu acabei estudando isso. Estou estudando trilha sonora, como compor para trilha, como trabalhar as emoções dentro do audiovisual, né? Então, é uma nova fase. Música para foto, né? Ó, e você falou um lance, né? Você falou que você fazia
que você fazia caminhada e tirava foto, conversava com as pessoas. Não, Sim. você faz isso até hoje. Encontrei Não, você até hoje. sábado fazendo isso. Até hoje, porque aí eu vou, na Parou, realidade, não. como é que é retroalimentando esse processo criativo né, da coisa. É engraçado, né, que eu tô ouvi vocês dois falando aqui, e Túlio falando, ele fala muito de uma poesia na fotografia, ele vai desenvolvendo através disso, mas ele nunca deixa de falar da técnica. E Sim, você tem uma coisa assim, pelo que eu percebi você falando, uma coisa mais técnica, mas que a técnica. poesia está ali também. Sim. Né? Sim. Que a poesia... Fala um pouco sobre isso pra gente. Eu acho que assim... igual uma vez um professor perguntou na faculdade. Criatividade, por exemplo. Vocês acham que é um dom, a pessoa nasce ou se conquista, se busca? Né? E aí a gente chegou num consenso lá, todo mundo, que criatividade nada mais é que as referências que você tem na vida, né? Assim como o Túlio falou de coisas que ele já via muito antes, quando ele tirou a primeira foto dele, estava harmonicamente bonita. Você não sabia o que estava agradando, mas estava agradando de alguma forma, né? Sim. Porque ela estava já nos enquadramentos, nas coisas certas de uma fotografia, provavelmente. Então, eu acho que assim, a criatividade e a poesia, ela vem muito das referências do que você consome. Da vida da gente. Da vida da gente, né? Aquilo, da onde você viaja, do que você come, das pessoas que você vive, da música que você ouve. Então, eu acho que tudo isso tá ali, tá abraçado junto. E eu gosto muito de consumir coisas, gosto muito de ouvir música, gosto muito de assistir filme, gosto muito de viajar. Eu não sei de as suas viagens, o que você já usou no seu trabalho? Eu não sei dizer um ponto específico, mas eu tenho certeza que tem coisas ali, coisas que eu vi, que me influenciou em alguma coisa que eu fiz, que eu editei, que eu gravei, o meu olhar ali, a técnica, o ângulo, de qualquer forma, tudo isso diz alguma coisa. Assim como a poesia, muitas vezes ela não está tão clara, mas ela está dizendo alguma coisa. Assim como as imagens, o vídeo e fotos, acho que dizem né? da mesma forma. Eu tenho tido uma experiência agora que é a seguinte, eu tenho colhido muita informação, aproveitando o celular. Né? O celular é um estúdio dentro de uma caixinha, né? Você filma, você fotografa, você cria áudio, você grava. Então, e eu tenho aproveitado muito isso. Então, tanto com fotografia quanto vídeo. Eu tenho feito alguns vídeos com fotografia, com o celular, e tenho colhido muitos sons da natureza, muitos sons de coisas aleatórias, assim, sabe, de porta abrindo, ou muito aleatório mesmo, tenho colhido muito, né? E eu tenho guardado isso tudo numa pastinha, cara. E assim, isso vira e mexe, eu estou revisitando e está surgindo inspirações dessas coisas, que às vezes, tanto imagens, quanto vídeos, quanto fotografias, quanto vídeos, quanto sons, né, tá trazendo, puxando outras coisas, né? Isso também é um processo que eu tenho feito agora. Legal. E, por exemplo, o William outro dia me viu na rua fotografando umas coisas e tal. E, por exemplo, aí surgiu um projeto chamado Histórias Contidas, né? Acabei dando esse nome, né? O que é estar contido? Contido é aquilo que está dentro, né? Aquilo que está, né? Alguma coisa contém. Então, o que eu pensei foi abordar algumas pessoas, né, na rua, assim, pessoas aleatórias, né? Mas, claro, que aí vai na percepção sua de que, de repente, rende uma boa história. Né? E eu abordo conversando, né? Abordo com uma conversa super amistosa, né? E aí, a partir disso, eu vou extraindo essa história, né? E essa história vou armazenando aqui na memória e faço a fotografia. Né? E essa fotografia, para mim, né, ela tem uma história. Né? E não só a história... É interessante que toda fotografia ela tem... Uma coisa interessante que ela tem pelo menos 3 histórias. Né? A história da pessoa, ou do local, ou do objeto que está sendo fotografado. A sua história de fotógrafo. Né? Por que você está fotografando aquilo, com todo o seu background. Por que você está ali, às vezes, naquele momento, né? E a história da terceira pessoa que está vendo a exatamente. fotografia. Né? Acontece, eu acredito,
de Que é a mesma coisa interpretação, né? com o audiovisual, né? Com Com o certeza. vídeo, com o filme. A interpretação Sim, e sim. leva para vários lugares, né? Às vezes você fotografa aquilo pensando em uma coisa e a pessoa vê uma outra coisa completamente Exato, diferente. Isso é legal. Isso é muito louco. E você me mostrou umas fotos um pouquinho antes, a gente estava conversando lá embaixo, suas fotos, né? E Sim. que as pessoas estavam fazendo poesia. Seu pai começou a fazer as poesias. Isso. Mas no caso ali, eu não consegui ver outra coisa depois que eu li o texto dele. E eu acho que você, quando fotografou, não viu outra coisa também. Sim. Que sensibilidade é essa, Sim, velho? sim. Né? Sim. A pessoa consegue descrever uma cena, né? Uma cena sólida, parada ali, né? Estática. E o cara conta uma história sobre aquilo ali que a gente está vendo. E a gente poderia ter uma outra interpretação, mas depois que você lê aquilo ali, não tem outro lugar. A interpretação é aquela É só, aquela, né? é muito louco isso. Isso é muito louco, né? E ao mesmo tempo que cabe interpretações, É isso. depois que você vê algo que encaixa tanto, aquilo é a verdade, pronto, né? Assim. Uma vez, como o Milton falou da Encontros e Despedidas que a Maria Rita gravou, né? Ele falou, essa é definitiva. Essa versão é definitiva. Sempre a última, né? Impressionante. Mas tem uma coisa assim, em vídeo, por exemplo, né, quando a gente faz, que às vezes a gente estava falando disso naquele outro podcast, né, que a gente fez do filme, Sim. que é, às vezes a gente bola uma ideia para gravar e é isso, você bola um roteiro, aí você vai gravar, aí você já não é mais o roteiro, né, porque você vai ter que dar um jeito, que muita coisa acontece, né, enfim, é outra coisa que você vai gravar, e na hora que você vai editar já é outra coisa também, né, então vira um outro filme, né. Eu esqueci a montagem. E aí a hora que... a montagem, então, na montagem, a edição ali, aí você finaliza. Aí aquele ali agora é o seu filme. Não é mais o roteiro que você escreveu. E isso quando não tem cliente, né? É. Depois você finaliza o cliente, aí Ainda volta tem outra coisa. Que volta várias vezes. né? Aí, Fica um looping. aí do roteiro pro decisão final do cliente é outra coisa. Tipo, completamente diferente. Isso mas, é demais, né, cara? pra finalizar, mas ele fecha, né? É aquilo ali agora, né? Igual você aquilo. falou. Não, é aquilo ali, ó. Tipo, não é mais aquela primeira E ideia que você tinha no roteiro. tanto aquilo. faz a E o primeira ideia saboroso agora, do né? negócio, eu Ela acho tá que é no esse papel. processo criativo, né, cara? Finaliza. Esse processo que a gente tem antes de fazer o filme, durante e pós. Depois se apresenta o filme, mas esse processo todo antes é uma delícia. Né? Não, é muita coisa, né? Muita coisa envolvida para chegar naquilo ali, que realmente muitas vezes eu adoro esse make-off de tudo, assim, de tudo. Seja de filme, seja de clipe, seja de documento, de tudo. Eu gosto também. Porque, cara, é muita coisa por trás. Não só para ver equipamento, para ver, né, técnicas, que é legal, eu gosto, lógico, mas toda essa parte criativa que vem antes e muitas coisas que não dá certo, e aí no final você vê como é que ficou o resultado, né? Tem um maluco chamado Michel Gondry. Não sei se vocês Sim, conhecem. sim. Não conheço. Eu amo Michel Gondry. Deve conhecer os filmes que ele fez. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Sim, sim. Sim, sim. Michel Gondry. Ele sempre fez antes ele fazia só videoclipes. Depois esse foi o primeiro filme dele, se eu não me engano. E eu tenho um DVD dos videoclipes dele e contando no making of como ele bolou Sim. cada. Velho, Isso é legal e os demais. clipes dele são incríveis, assim. Tipo, você olha assim, muito que criativo, água esse né? cara bebeu para fazer isso? Muito criativo. E tem um clipe especial que eu estava contando para o William outro dia, que é um clipe de Kylie Minogue, uma cantora. E ela vai rodando, tipo, na mesma quadra de um lugar, ela vai andando, e cada rodada que ela dá, aparece uma outra ela começando de novo a cena. E vai, daqui a pouco são 5. E ele foi contando, eu nunca consegui imaginar. E ele, olha que maneira simples, ele falou, eu pensei assim, ó, se eu tenho uma agulha e uma linha, passa a agulha aqui, veio. Mas vou passar de novo. Aí passa, de novo a agulha, veio. Aí, olha como vai, de onde vem a doideira do cara para fazer um videoclipe. Você não consegue imaginar, você vê o resultado, É isso. o processo criativo para chegar naquilo, ninguém sabe. Nunca ninguém sabe, ninguém tem ideia. Só a pessoa mesmo que teve a ideia ali. Você que trabalha com publicidade, na verdade, eu estou falando tudo isso para chegar nisso. Você falou que você tem que ter a visão do cliente. É muito louco também. É muito louco. Como é que você não- É muito difícil, né? A maioria dos clientes não são sabe o que que é especialistas também, no né? nosso assunto. Isso. Nós somos, eles não. Exatamente. Então, assim, é um processo. Só nem que é um bate-papo, é reunião. Você não consegue explicar um processo criativo numa reunião.
dá, assim, né? Simples. Então, o que hoje em dia a gente faz, né? É muito do roteiro, que nem o William falou. Muitas vezes tem essas alterações todas que vão acontecendo. Mas hoje em dia o que a gente tenta tentar passar o máximo possível do que a gente tem na cabeça e o que a gente pode fazer para o cliente já ter uma ideia, né? Então, assim, a gente tenta realmente entregar no final aquilo que o cliente ele conseguiu absorver, né? Porque, como eu falei, não é algo barato se produzir um comercial, um vídeo. Então, o cliente ele quer ter no início do processo, ele já quer ter certeza do que ele vai receber. Então, hoje em dia, o que a gente faz é isso, é tentar montar o máximo possível próximo de como vai ficar. Um briefing com um roteiro, com um storyboard. Hoje em dia, a gente faz um vídeo que a gente chama de monstro, porque você pega um pedaço de cada vídeo, que já existe na internet. Eu quero uma cena de uma família tomando café. Então, eu pego uma cena lá qualquer, mas eu monto um vídeo já, mais ou menos no ritmo que eu quero, eu já escolhi a música que vai ser, para montar, porque visualmente para o cliente é mais fácil do que ele só vê no roteiro, assim, cena, família e tal, câmera, tal, plano contra plongé, não vai adiantar, entendeu? Não consegue, então a gente faz esse monstro, hoje em dia ajuda muito. Na cena 3... cena 3, com corte e tal, plano médio, plano americano. O cliente plano americano, sei lá, na cozinha americana, então, sei lá, né? Tem clientes e clientes. E muitas vezes até de agência, né? Então já facilita um pouco. É uma produção gigante. É gigante, muitas vezes é gigante. No caso da publicidade, a pré-produção, ela gasta muito, muito mais tempo do que a produção e a pós. Sim. Muito mais. Diferente já do casamento, por exemplo, né? Pelo menos eu gasto muito mais, todo mundo, né? Muito mais tempo na pós-produção do que na pré e do que na produção em si, né? No dia da gravação. Na pré, lógico, a gente tenta extrair o máximo de informações, conhecer melhor o casal e tudo mais. No dia, né? Você põe as coisas em prática, mas na edição é que eu acho que a magia acontece. No caso de casamento, né? Porque casamento você não faz roteiro, faz? Não. Roteiro não, mas eu né, você tem uma noção. A gente conversa com os casais e vai marcando palavras-chave. Ele gosta de rock. Beleza, é um ponto positivo. Eles não gostam... Gosta de rock, é um ponto positivo. É um ponto positivo. É positivo pra mim, que gosto também. Mas é um ponto positivo, assim, que eu digo de... beleza, isso vai entrar em pauta. Eu vou escolher uma música de rock, talvez. Quando eu estiver gravando, né, eu sempre converso muito com as pessoas, com os casais e tal. Falou, e aí, não sei o quê... Sei lá, você viu Rock in Rio? Sei lá, você gosta de quê? Gosta de Metallica? Beleza. Você viu tal, não sei o quê? Você gosta do Black Album? Sei lá. Rola uma entrevista antes. Rola. Massa. E no dia, assim, também, de forma descontraída, que a gente falou. Muitas vezes a gente sem perceber que muitas vezes eu paro a câmera e fico conversando mesmo. O dia é bem então, documental mesmo. Você mora aqui, não mora? Você tem filha? Nossa, que legal, né? Não sei o quê. E aí vai saindo muita coisa. Isso em casamento, né? No caso da publicidade que a gente estava falando, a magia acontece na pré. É onde a gente vai buscar todas as referências, tudo que a gente já quer colocar, absorver tudo que o cliente quer na pré. Depois só faz acontecer. E casamento eu acho que é o contrário. Casamento é documental, né, cara? Eu trato o casamento muito como documental, sabe? Então é a minha visão sobre o que está acontecendo. Então eu gosto muito disso também. Muitas vezes eu vou para o casamento muito despreparado no sentido de não conhecer, porque eu gosto da surpresa. Isso é muito bom. Gosto do... Vai uma criança para o casamento. Vou. Isso é ótimo. Eu assisto o filme assim. Eu tenho... Assim, só existe um grande problema nisso, que eu acabo clicando muito, cara. Acabo clicando muito porque eu já cheguei de casamento assim, que eu fiz 20 mil fotos, por exemplo. Então, isso é muita coisa. O dedo fica assim, né? Mas assim, aí eu tenho aquele problema de estar muito ligado. No casamento, eu entro no casamento, fico quieto, sou bem quietinho no casamento, mas sou muito observador. Você já trabalhou comigo, você já viu como é que é o decorrer do negócio. Eu clico muito, eu tô aqui de repente, tudo tô ligado é importante, ali, né? tá ali, tô aqui, tô trocando lente, tô... Né? Quando então, você fica muito ligado, assim, tudo é importante, tudo né? é importante, Tipo, uma criança tá entrando ali no lugar que criança bocejou, é importante, só né? bocejou lá, o outro e aí tá depois, não sei se você usa isso também, eu acabo usando, por exemplo, na hora que eu vou fazer a edição,
eu acabo pensando em um processo de narrativas mesmo, sabe? Daquilo que eu vou escolher, daquilo que eu não vou escolher. Então, eu vou muito pela questão da... Bom, a primeira coisa, eu vou eliminar fotografias que são redundantes ou que, de repente, ficou sem foco, ou que a luz não ficou legal. Que não contam nada, às vezes, né? Tem fotos, às vezes, que não contam nada ali. E aí, de repente, depois eu começo a traçar uma linha narrativa do que eu preciso ter aqui no making-off, o que eu preciso representar com fotografias, o making-off, né? Então, só que dentro do making-off, de repente, eu fotografo só, de repente, o processo da maquiagem, do cabelo. Não, você pode fotografar ali momentos da mãe da noiva estar junto, as emoções que estão acontecendo naquele momento, né? O que está disponível naquele momento. Até a beleza do espelho. Isso. Alguma coisa. Sim. Né? Então, depois, com o acontecimento também da cerimônia e da recepção, eu também faço todo esse processo de pensar numa narrativa. Bom, agora eu vou começar a escolher fotos, focar em fotos com emoções, né? Com sorrisos ou com, de repente, contra-emoções, né? De repente, o pai entregou a noiva para o noivo, tem aquele momento que eu estou com a câmera fotografando o rosto da noiva, mas eu tenho uma outra câmera que está fotografando, de repente, a emoção do pai. Então, eu começo a ligar as coisas. A fazer essa ligação, né? Criar essa questão dessa narrativa mesmo, né? Então, quando eu estou nesse processo da escolha, né, eu acabo fazendo isso. Então, eu vou muito pro meu trabalho, muito documental, sabe? Eu penso muito, inclusive, por exemplo, no audiovisual também. Alguns clipes que eu fiz, alguns materiais publicitários que eu fiz, foram todos pensando... É óbvio, o material publicitário você precisa extrair do cliente o que é. Né? Você precisa ter a conversa, você precisa ter um brief, você precisa, né, ter uma linha ali do que o cliente quer. Mas eu também vou muito à vontade de falar, não, eu posso ser eu ali também. Eu posso dar a minha pitada do Túlio, né, fotógrafo do Túlio. Né? Então, por exemplo, eu fui para um videoclipe uma vez. Só para o poder é seu nessa hora, né? Sim, sim. Eu fui para um videoclipe, né, e o cara falou assim, não tem orçamento, cara, eu preciso. Mas era um cara assim, era um grande cantor da música brasileira que já não estava nativa, né, e o cara estava fazendo um trabalho que queria, né, resgatar alguma coisa e tal. Aí eu topei fazer sem custo, assim, com custo mínimo mesmo. Você paga o transporte, alguma coisa. Só que eu também fiquei à vontade de falar, eu vou fazer com câmera na mão, uma lente só e uma câmera na mão. E vou fazer preto e branco esse filme, cara, né? Vou ver se ele topa isso. Aí fiz esse filme com câmera na mão, dirigindo ele com câmera na mão, sabe? E também é outro processo, mas é um processo documental, porque eu vou colhendo as coisas dentro dessa questão documental. Eu acho que isso passa tanta verdade, né? Assim, que você falou assim, uma câmera na mão, sim, uma lente só ali e documentando na hora, ainda mais preto e branco, que é algo muito marcante, né? Sim, que preto e branco é legal, né? Obviamente você sabe disso, mas falando para quem está ouvindo aí. Tipo, preto e branco é legal que você tira, quando você tira as cores, você tira uma coisa que tira atenção, né? Sim. Cores então você presta atenção só no que você realmente importa. Você reforça a luz que você quer, né? É a luz que você quer. Reforça muito o campo das emoções. Exato. O preto e branco ele afunila muito para essa coisa das emoções. É uma câmera na mão e milhões de ideias na cabeça. Milhões de ideias. Isso eu acho muito verdadeiro, acho muito legal. E ele fazia muito isso, né? O cara estava aqui gravando, o ator estava ali na frente e ele estava aqui berrando, porque ele dublava depois, né? Ele ficava berrando a cena pro ator que estava ali na frente. Vai, agora é cara de mal, vai, muito mal. Vai, passou mal, agora de muita... Imagina você o ator que tem que estar muito preparado para trabalhar com um cara desse, né, velho? Eu tive outra experiência boa, também. Né? Eu tive outra experiência também de um outro videoclipe, assim, que foi assim, câmera na mão também, câmera na mão. E foi assim, só que aí a ideia foi muito, não, vou respeitar a ideia do cara, ele quer isso, vamos lá, beleza. Aí eu tentei colocar algumas coisas, mas não tinha essa abertura para colocar
o meu lado ali. Mas câmera na mão, fala, vou colocar a câmera na mão. E ficou interessante, ficou super interessante também. Mas assim, aí você já não vê o lado tão Túlio ali. Você vê, você não percebe tanto quanto no outro, né? Porque teve essa interferência maior do cliente em cima do clipe, né? Inclusive em movimentos de câmeras, em coisas assim, você fala, beleza, né? Embora, assim, estou aqui para colocar também o meu lado, mas vamos tentar fazer com que a proposta dele. Até porque, né? O senhor tá pagando, tem que Sim, entregar, né? sim, Tem sim. que gostar, né? Sim. Mas era também uma coisa também artística, sabe? Era exato. uma música bem densa, uma música, inclusive uma homenagem a Tom Jobim, sabe? Era uma música assim bem bonita, inclusive, uma interpretação linda também do cantor e tal. E eu adoro o rolê se quiserem do falar câmera de na mão. clientes, cantores, as pessoas, aqui pode Sim, tudo, sim, viu, gente? sim. Né? Eu adoro Cite nomes, Túlio, sei que Sim. tá no meio dos famosos aí. Eu adoro esse rolê do câmera na mão. Pra mim, Eu é o gosto que eu muito. mais gosto. assim, Não, cara. realmente, isso é Eu- importante. Sempre que a gente vai gravar os trabalhos que a gente vai fazer, eu fico ali sempre na segunda câmera, né? O Daniel faz a primeira lá, tal, bonitinho, enquadramento, preocupo com cada detalhe. E eu fico fazendo Tá na solto, mão. né? Então eu fico solto. Aí às vezes eu faço uma segunda câmera do entrevistado, por exemplo. Ou às vezes eu filmo tudo que tá rolando. Então a gente foi gravar no lugar que tá em reforma. Então o prédio tá lá o tempo todo, os caras martelando, os caras, né, tirando as coisas. Eu vou filmar os caras também, né? Sim. Porque eles estão ali, né? Tá batendo. Sim. Uma vez a gente gravou também a entrevista e tava a bandeira batendo. Começou a ventar muito e a bandeira. Perdi o Vinícius, tá rolando som. Eu falei, pô, tá alto aqui, mas a voz tá mais alta. Então eu vou filmar a bandeira também, porque aí encaixa. Justifica o Isso, barulho o que tá barulho, saindo lá, né? exatamente. É verdade. Pelo menos você bota a bandeirinha, barulho, aí você entra na conversa. Por que ela tá aí, né? É. Por que esse barulho tá aí? esse barulho tá aí, que né? é? Aí você, pronto. E o legal de gravar na mão também é assim, principalmente assim quando você tá solto, né? Você não tem muito roteiro, é a velocidade, né, que você ganha. Você vai montar um tripé. Sim, nossa, Assim, o fazer tripé aqui, regulou, abriu o tripé. Não, você já perdeu um monte de coisa. Eu acho da que mão, O tripé Sim. até você abaixa, acertar você o- ergue. Você Você... tem uma o questão tripé de acertar o nível, né? composição absurda na mão, né, cara? Sim. Assim, porque assim, você tá aqui na mão com a câmera, de repente você tá do lado aqui, você tem outra composição aqui que talvez o tripé você teria que... Né, de repente você Sim. perdeu aquela Não, luz. Você e o pode que- fazer aqui, né? Agachar, deitar. E Deitar, eu acho que esse né? respiro que a mão dá, né? É. Eu acho que é algo que acaba tirando essas imagens mais humanas, assim, né? Sim. Que é algo muito paradinho. Hoje, por exemplo, sei lá, eu uso muito gimbal e tal. Ok, gimbal é legal, estabilização. Mas não é um movimento humano, não é um movimento... Sim, Não é um humano. Quando você caminha, você não faz o movimento perfeito, né? Quando Sim, você tá com a você câmera na faz mão, assim. esse respiro Sim. deixa aquilo muito mais próximo, eu acho, de quem tá assistindo. Como é o nome dessa técnica quando o cara tá com a câmera na mão que fica balançando? Quando o cara corre, a câmera corre. Tipo a bruxa de Blair. Tem um nome técnico disso. Eu não consigo ver Não sei o esses nome filmes. técnico, normalmente quando eu falo, Câmera na eu falo câmera em câmera na mão. eu falo câmera em terceira pessoa, ou action cam, assim. Action cam, acho que é por aí uma coisa. Câmera de ação, assim, porque é ação, né? Movimento. Né, filme de guerra, que é tudo é- câmera na mão para dar movimento, para mostrar o caos do negócio. E alguns- Aí sim, exageram no movimento, Isso. de propósito, né? Identidade Burn, né? Porque o tempo todo você fica até meio... Você falando em filme de Enjoado. guerra, agora eu lembrei um que tem um 1917. Nossa, filme sim, maravilhoso. lindo. Isso é Ganhou, plano sequência, né? ganhou melhor Sequência. fotografia, Não é né? plano sequência, mas é plano sequência. sim. Tem uns cortes falsos Mas a sim, mesmo mas assim, a mesmo assim, é intenção, maravilhoso. É a intenção... incrível. Nossa, Nossa, Agora, tem um adoro outro esse plano de filme. sequência também, é um filme argentino, cara. Como é que chama? É um que... Segredo cara, de Seus Olhos. Segredo dos Seus Olhos. Aquela cena do helicóptero, ele Nossa, entrando dentro do aquela estádio. cena é incrível. E entra, cara, Não, aquela esse cena, pra mim, é o melhor plano de sequência que eu já vi. Esse também, eu adoro muito. E Hope. Hope? Sim, Festim também, Diabólico. fantástico. Hope é incrível, né, velho? Do Festim Hitchcock. diabólico. Já. Esse Cara, argentino eu não conheço, não. Mas O argentino é muito bom, cara. Segredo de Seus Olhos. Vou procurar. Nossa, O cinema argentino é legal também, né? demais. Eu- Darim, né? É, Darim, eu assisti Darim. Darim agora. Darim é incrível, né? Eu assisti em demais. 1985, Argentina Ah, esse é 1985. novo, né? Esse é bom. É muito bom. não assisti, não. Se vocês não viram,
É Não, esse eu muito não vi, bacana. né? Esse é uma procurar. cena, cara. Eles estão procurando um cara. Né? É Não filme vou te de dizer ação, nada. de guerra. É um filme meio de investigação, Sim, né? sim, É sim. um meio no ar, um pouquinho Sim. assim. E eles estão procurando um cara e eles vão no jogo do River Plate, River Plate, né? isso. Acho que é do River ou é de um River, outro time River, lá. é. E Não, eles River estão no Plate, futebol e né? vem a câmera assim, ó. Ela vem no helicóptero, né, tal, e ela chega pertinho deles e ali ela vai. Então, claro, tem uns cortes invisíveis sim. também. E eles encontram o cara e eles começam a perseguir ele. Então, essa perseguição dentro do estádio de futebol é toda... Tudo cara, plano sequência. Tudo Tudo plano plano sequência. sequência. Nossa. Mas o cara desde- pula, desde entra no o helicóptero, banheiro, cara. sai, desde o helicóptero. Nossa, isso é legal É demais. muito bom, cara, Tem muito uns bom. Esse filmes filme que é muito eu bom. amo os filmes pela introdução deles, né? Tem o Inquilino de Polanski, que começa com plano sequência, que é a coisa mais linda e assustadora. Aquela velocidade, sabe? Coisa lenta. E também tem um outro, Orson Welles. Esse é o... Não lembro o É um nome. que se passa na fronteira lá, né? Isso, aquela cena É um dos mais inicial do famosos lá filme. fora, o É Cidadão Kane. Eu incrível. esqueci o nome desse aí agora. Né? Começa com grua, daqui a pouco sai da grua E vai no carro, né? Exatamente. E o carro tem acho que tem uma bomba dentro do carro, então ela segue, entendeu? A câmera É entra e vai no incrível. carro. É incrível. Eu Isso, gosto anos muito. 50, né? A gente 60, gosta tão pouco que a gente fez um videoclipe assim, né? É, a gente fez um videoclipe em plano de Legal. sequência. Eu acho que eu vi. É, acho que Pô, eu vi. legal, hein? em plano de sequência. Não, e assim. o Curtas que vocês fizeram também foi um sucesso, cara. Muito, Que muito massa. legal. Eu assisti o umas curso de 4 vocês eu vezes. assisti. Gostei pra Ficou caramba. legal, né? Ficou legal mesmo. Então, ali tinha uma cena que a gente queria fazer o plano de sequência. Sim. Que era a cena da dança lá, né? Na hora que Sim, começa a tocar sim. um som, bota um vinil e o menino fica dançando ali, ia ser um plano de sequência. E tem um Mas pequeno, acabou não né? dando Tem um- certo, né? A gente fez uns cortes meio doidos ali. E teve um plano pequeno, mais curto, né? Que é o que eu tirei também de Polanski, né? Ah, sim, Sim. deu cena do enforcamento. É, exatamente, que eu não sei, Nine Gates, eu acho o nome do filme. Nine Gates, é isso mesmo. Acho que é o sétimo portal em Sétimo português. portal. E é Nine Gates, mas é o sétimo faz portal. tempo que eu assisti É. esse filme. Vai entender. Não é né? isso? Eu acho que é isso mesmo. E é incrível, eu sou apaixonado por esses truques de imagem, sabe? Não só de plano de sequência, mas tipo, você colocar uma imagem invertida num momento que tipo, ninguém percebe que tá. É tudo normal e tipo, a gente faz mais pra gente essas maluquices, né, gente? É o cinema do Tarkovsky, do Ingmar Bergman, que é fantástico. Ingmar Bergman é demais. É uma poesia, uma coisa assim que assim, a poesia sobressai sobre a técnica, né? Mas Isso. embora a gente enxergue a técnica, Tem que ter, né? assim, caramba, os caras usaram de repente umas coisas tão simples, o negócio funciona e de repente a gente não imagina como foi feito, né? Eu tenho visto algumas coisas do Tarkovsky, é uma impressionante, cara, impressionante. Fala um pouco dessa técnica aí. Então, o Tarkovsky é um russo, né? Sim. É um russo. Mas Esse é assim, um que tem um filme inteirinho em cara, plano de sequência, não? Tem não um lembro russo se que tem um mas filme que eu- acho que chama Primavera Russa, alguma coisa assim, se eu não me lembro engano. se é Tarkovsky. E ele é o filme todo plano de sequência, Guerra, mas plano né? de sequência Mas real. o legal do Tarkovsky guerra, são Não. os planos. É um Sem filme corte que passa no invisível, palácio. nada. Sem corte A fotografia invisível. Nossa, dele imagina o trampo fazer. espetacular, cara. Meu É uma Deus. fotografia com planos 2 takes. bem abertos. Um Assim, ou outro. é espetacular. Muito acabou. Tem que assistir. Tem que assistir. O rolo. Tem que assistir. Você quer indicar algum pra gente ver depois? Cara, na internet você vai colocar Andrei Tarkovsky, que eu não recordo por nome, Tá, mas aí vai achar muita vai achar coisa. muita coisa dele. Principalmente para quem tá no audiovisual, essas referências, cara, desses caras, em termos de Nossa, composição e até mesmo de questão dos planos, né, que às vezes são planos simples, mas e planos longos, planos com, vamos lá, uma câmera fixa, né, filmando alguma coisa. Então aquilo ali fica, de repente, às vezes até minutos no mesmo plano, né? Mesma foto. Na mesma foto. É impressionante. Tem o cinema iraniano também, é bastante assim. São sempre sequências longuíssimas. Olha Né? que bacana. E com ela uma fala fotografia muito bem. maravilhosa também. Tem um filme, um iraniano chamado Baraka, não, fugiu. Fugiu não. Fugiu. Baraka eu conheço. Não. Baraka é a sequência de 3 filmes, né? Feito, acho que é Oliver Stones, não.
Barack Oliver Stone. Obama. Não é. Não. Agora fugiu. Realmente. Fugiu. Faz tempo que eu... Tá. Que é daquele Koyaanisqatsi, aí tem o Baraka. Não sei se vocês já viram o Koyaanisqatsi. Não manjo, não O conheço. Koyaanisqatsi é uma obra-prima, cara. Vocês têm que ver. Legal. É um filme completamente... E é muita coisa fora do mercado, né? Não. Que é interessante. São sequências, assim, feitas... Eu acho que é o Koyaanisqatsi que é desse diretor que eu acabei de falar, que acabei de fugir o nome, que eu pensei... Que é o iraniano, né? Que é o iraniano? Não, Oliver Stone? Oliver Stone, se não me engano. Você tem algum filme que Vou você achar aqui. curta, que você quer indicar? Algum filme? Eu Algum não sou tão diretor, cult algum- quanto vocês, quanto Não, o mas Túlio. não existe Ah, isso. mas Não existe. Mas eu tenho alguns filmes assim que às vezes não são tão conhecidos que eu acabo gostando. Mas tem um que é do Champagne. Eu gosto muito do Champagne. Ele tem uma velocidade, né, velho? legal. Que é A Vida Secreta de Walter Mitty. Acho que é esse o nome. Secreta de Walter Eu não Mitty. assisti. Legal. Cara, eu Muito gosto legal demais esse filme, disso. Muito bom. É um filme hollywoodiano, mas, putz, eu acho muito é bom um a estilo, história. trata- Ben Stiller, tá tentando É, lembrar é o um nome. filme que fala de fotografia, né? Também, mas né, de uma certa Justamente forma. É um de fotógrafo, né? fotografia e de viagem, liberdade. Então eu me Viagem. identifico muito. E o legal é que assim, o contexto do filme é assim... O Ben Stiller ele vai procurar o fotógrafo que é o Champagne. O Champagne está no meio das montanhas do Himalaia para fotografar um leão, né? leopardo lá muito raro. É. E aí, Leão do quando ele Amazonas. acha, aparece esse leopardo, o Champagne, que é o fotógrafo, ele para, fica olhando. O cara assim, vai, fotografa. O cara tava, sei lá, meses procurando esse bicho para fotografar. Não Aí ele fala, não, tem coisas que a gente guarda só pra gente. É isso. Então tem uma mensagem muito legal. É, nisso. muito bom. bem Eu isso. gosto muito desse filme. Uma vez eu estava com um amigo indo daqui, acho que para o lado de lá, o lado de Extrema. Sim. E a gente foi por uma estrada, não pela estrada normal, A estrada alternativa. uma estrada alternativa, que era a coisa mais linda, e o sol estava a coisa mais linda, o céu estava tudo às 5 horas, 6 horas da tarde, estava a coisa mais linda do mundo. Aí o cara tava, se filma isso aí, velho, grava isso aí, velho, eu não consigo, velho, não dá. Só quero admirar, É né? isso, eu tô gravando tudo isso aí. E não- Enquanto aqui, tem coisas que não cabem na não fotografia, cabe na né? fotografia. Esse filme do Walter Mitty, ele tá contando ali sobre o fechamento da revista Life. Foi Isso, né? é isso mesmo. Ainda tem isso também, né? Uma história. Quando né? Era a parou última de- capa, a última né? A capa, última isso, capa. a E ele última tem que capa. achar esse filme. E é o único filme que não veio. Exato. Entendeu? E era Por isso que esse. ele vai atrás do fotógrafo. Aí ele tem que procurar o fotógrafo pra achar o filme. Pra achar o filme, Cara, exatamente. tem um quadrinho que eu curto muito, assim. Pra mim é um dos meus favoritos, assim. Chama Day Tripper. É um quadrinho bem bacana, de brasileiros que ganhou o prêmio Eisner nos Estados Unidos, que é o Oscar dos quadrinhos, né? E tem uma cena que o pessoal tá em Salvador e eles estão dormindo num tipo um canyon, assim, um negócio assim. E acompanhando, né? E aí eles acordam, assim, e é isso. O cara que tá junto com o personagem protagonista é um fotógrafo. E ele vê, assim, aquela cena linda, aquele nascer do sol incrível. E fala, pô, mas você não vai tirar uma foto, velho? Tá aí, é fotógrafo. Ele falou, não, meu, tem coisa que não cabe numa foto. É isso. Não dá pra tirar uma E foto. eu acho que isso cabe tanto nos Né? dias de hoje, né? Tipo, Sim. apesar de... Eu não sei de quando que é esse Secreta de Walter Mitty, mas já é um pouco mais antiguinho, né? Mas ainda é 2009, Deve por ser aí, 2009, 2010, deve ser por aí. Mas mesmo assim, 2009, 2010 ainda não existia as redes sociais de hoje, né? É verdade. E cabe tanto hoje nisso para as pessoas refletirem, né? Que pessoas morrem hoje em dia tentando fazer selfie em lugares perigosos. Então, tudo por causa de uma foto. É. E às vezes não vale a pena isso, E né? é interessante, né? Exatamente. Porque na realidade a fotografia, a grande magia da fotografia, para mim, é a observação. É a fotografia que você faz, né, interna. É a memória que você cria. O artefato fotografia, o artefato vídeo, é literalmente aquilo que foi processado dentro de você e você resolveu compartilhar com as pessoas. É uma extensão, né? Você Extensão dos compartilhou o nossos que você olhos. viu, né? De uma Compartilhou certa o que você forma, viu. né? Então, eu acho que eu também faço muito isso, fotografo muito sem câmera. E às vezes eu faço esses exercícios, cara. Eu proponho exercícios, sabe? Hoje eu vou fotografar sem câmera.
Então eu vou fotografar assim. Hoje eu vou fotografar só com celular, na vertical. E eu não gosto muito de fotografar com celular na vertical. Eu tenho essa dificuldade também. Entendeu? Mas eu me proponho a fotografar só na vertical. Eu aprendi isso com o Guilherme Righetti. O Guilherme Righetti falava, Túlio, a gente na época do filme, como a gente tinha limitação de grana para comprar os filmes, para a gente sair para fotografar e para revelar depois, a gente ficava meio que, a gente vai fazer esse filme, a gente faz determinada configuração da câmera. E esse outro filme a gente faz assim, esse outro filme a gente faz assim. Então ele ia sempre, né, criando essa metodologia de estudo ali para poder, né, estimular, né, também. E não gastar, né, não tinha disponível muitos filmes para poder, como é o digital hoje, que isso é infinito, né? Então. Mas eu também saio propondo, hoje eu vou sair com 24 poses. Então eu fotografo somente 24 hoje. Então deu 24, eu não posso passar disso aí. Então é uma proposta que eu faço comigo para justamente trabalho, né? Justamente para poder Essa não ter essa coisa, esse over de fotografia que existe hoje, né? Mas é aquele rolê, o famoso menos é mais, às vezes, né, cara? Exato. Eu sou muito a favor disso. O Joe sempre fala muito o lance da música, da sutileza, né? Sempre, né? Sim. Eu aprendi isso. E a gente traz isso para os filmes, né? Para cena. Pra tudo, né? Pra tudo, na verdade. Pra diálogos. Do diálogo, Pra né? Às tudo. vezes de você ser sutil em falar, porque, né, a gente tá fazendo um projeto e aí a escrita tava de uma forma muito florida, muito poética, assim, o tempo todo. E aí a gente deu esse toque, não, cara, tem que ser mais sutil. Deixa a poesia, essa flor, pra você colocar em algum momento específico, né? Porque senão, se ela aparecer toda hora... Sim. Vai E perder igual, encanto, né? E a gente fala isso de foto digital, a mesma coisa, cara. Pessoal que tira foto adoidado, assim. Tem gente que eu vejo que posta, às vezes, a mesma coisa. É a mesma foto, uma seguida da outra, assim. Uma PB e uma colorida. Às vezes, Também. não, mas às vezes é a mesma, só que é isso um ângulo diferente. Sim. Ou porque fez vários selfies, né? Sim. Tem gente que só posta selfie. Não que seja, enfim, cada um com o seu rolê, mas chega um momento que a foto não vale mais nada, na verdade, né? Porque você está fazendo um monte de coisa e você perde. Agora, às vezes, quando você faz... A gente fez esses dias, saiu com os amigos, o aniversário até foi da Cal Braga. Sim. E aí a gente saiu com ela num rolê e foi um rolê super divertido, assim, e a gente fez foto, mas só assim, foto como se fosse 24 poses, entendeu? Sim. Vamos fazer uma foto? Vamos, aí fazia uma foto. Só, né? Uma foto. Sabe? Fazia uma. E aí vamos aquela ver a foto sua. fica única, né? Aquela foto fica mais especial, né? E assim, só às vezes a aquela foto ficou horrível, sabe? A foto embaçada, entendeu? Mexida. Mas, cara, ficou super Mas legal a foto as fotos. representa o momento, né, cara? O momento. Isso é importante. Eu prefiro muito mais fotografar o momento que eu estou do que, vamos dizer, aquilo que está na minha frente, a beleza das coisas é importante também. Mas eu priorizo o momento, inclusive o meu momento naquele momento da fotografia. Eu tirei uma foto dele com os amigos há pouco tempo, mês passado. E a foto estava toda borrada. Mas aquele momento, até eu estava contagiado por aquela emoção que estava todo mundo ali, sabe? Aí disse, não, eu tenho que tirar uma foto disso aqui, de alguma forma. Eu tirei assim numa velocidade. Eu olhei, porra, mas não vou jogar. Mandei para ele. Tipo, velho, desculpa aí, não tá desfocado e tudo mais, mas olha para vocês aí nessa foto, velho. Tá muito... Qual era mesmo? Hein? Qual era a foto Tava mesmo? você, Matheus, estava Maria. Ah, sim. Porra, você lembrou? Acho que sim. Uma das fotos mais icônicas, que, assim, dos fotógrafos clássicos, né? É uma do Robert Capa, que é uma que ele fotografou. Primeiro que ele estava perto, né? Uma grande angular, talvez, perto do acontecido, que é uma fotografia que tem um soldado que está tomando um tiro. Está tomando um tiro, Caindo, né? assim. É uma das fotografias mais icônicas, assim. Né? E é completamente desfocada, desfocada. Tem uma outra com a galera descendo na né? Normandia, né? O cara é um asiático, né? Sim. Vocês assistiram um filme que fala de fotógrafos de guerra? Não lembro o nome. Sim, já assisti. Cara, é muito legal. Que ele fala que foto
boa, foto para passar o sentimento tem que ser de perto. Não adianta você meter uma sim, tele sim. e tirar a foto. E é muito louco esse filme. Acho que sentido, é uns 4 ou 5 fotógrafos de guerra que vai contando. Pô, não lembro o nome, mas é muito bom esse filme. Bom, já vi É esse muito filme. legal. O Robert Capa mesmo acho que tem uma frase que ele fala que quanto mais você se aproxima, né, do seu fotografado, mais importante é, né? A fotografia, ela mais próximo você está A ação em si ali, Isso, né? Do que está ação, acontecendo em si, Já né? vi muita gente ser comida assim, viu? então, Também pode acontecer. Já vi. Tá próximo. Né? O urso mesmo. Tira foto, tira foto do urso, Ela vai né? lá e... Só uma foto também. A última foto. Só a última foto. eu não me Torcer recordo pra câmera agora ficar inteira ainda, como é pra que é você a ter essa frase foto que ele depois, disse, né? Pra alguém contar a história. Torcer pra câmera ficar, pelo menos o cartão de memória, né? O filme ficar inteiro pra contar a última foto dele, aqui, tadinho. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou perguntar mais direto agora. Porque eu tentei perguntar antes e você explicou. Mas o que eu quero saber mais diretamente é sobre uma produção comercial. A produção disso aí, você falou que são 30 segundos para você entregar o cara, mas você gasta quanto tempo para dar esses 30 segundos? Em média, mais ou menos. Desde a pré até... Não. Quanto tempo da ação, de quando começou a filmar? Da produção, da gravação em si. Exatamente. Cara, a gente tem... bom, é caso e caso, né? Tudo depende Isso, pode ser uma muito. média. Mas, por exemplo, a gente fez um comercial para a cervejaria Campos Jordão. Fizemos no final do ano passado. O vídeo tem 30 segundos, gastamos 2 dias insanos, gravando muito trabalho, porque cada ceninha é extremamente pensada. Então, essa é a média que a gente tem feito. O comercial de 30 segundos, 2 dias, 2 diárias de gravação. E nesse esquema tem um redator, um roteirista. Como funciona isso? Nesse caso, por exemplo, desse trabalho da cervejaria, foi uma agência que contratou. Então, a agência entra com o roteiro e acompanha lá no dia e tal, porque ela tem o briefing do cliente. Isso. A gente não tem o briefing do cliente nesse caso. A nossa realidade aqui em Pouso Alegre, região, nem sempre passa pela agência. Muitas vezes o cliente chega na gente... Direto, né? Direto. É mais que comum isso aí. E a gente sempre orienta, né? Sempre a gente quer pegar o trabalho assim, só pelo dinheiro. Eles falam assim, eu quero fazer um vídeo, não sei o que, porque eu quero bombar minha rede social. A gente pega, vê a rede social da pessoa e fala assim, desculpa, não é vídeo que você precisa. Você precisa de um marketing primeiro. Não adianta você botar um vídeo no seu perfil, né? Hoje em dia, a maioria do material para redes sociais, a gente faz vídeo para TV também, mas é bem menos. Mas não adianta botar um vídeo no seu perfil, sendo que Ninguém vai ver. Ninguém vai ver se não tem público, não ou às vezes o seu atendimento no seu local não é bom, a sua estrutura, sua infraestrutura ainda não é legal. Então, assim, melhora isso aqui primeiro e depois sim se procura a gente. Porque uma coisa puxa a outra, né? O mundo de publicidade é assim. Então, falando do roteiro e tal, muitas vezes vem, na verdade, a minoria vem pela agência, já vem algo pronto, então a gente já fica... É aquilo e pronto. A gente vai gravar, vai botar a nossa visão, vai utilizar a melhor técnica, a melhor lente, a melhor câmera para fazer aquilo. Mas a ideia é do cliente, é da agência. Mas na maioria das vezes o cliente só vem só, eu quero um vídeo e tal, aí a gente senta, vai o briefing e a gente vai montar alguma coisa. Muitas vezes, no nosso caso, a gente começa com um texto, quando tem narração, ou se a pessoa vai dar um depoimento, a gente tenta briefar alguma coisa ali. Não deixar parar a câmera. Isso no caso de um comercial curto, né? Parar a câmera e deixar a pessoa falar. Isso pra gente não... Nesse caso não dá, não rola. Mas aí a gente vai briefar, fazer esse roteiro. Então, aquilo que eu falei, o cliente ele já vai ter a visão do que ele vai receber no final. Aquela cena já vai estar descrita de que ângulo que a gente vai pegar. A gente vai fazer uma visita técnica no local. Dá para pegar esse ângulo, dá. Dá para botar uma luz de fora da janela, imitando o pôr do sol e tal. Dá. Ou não dá. Então, beleza. Então, não vou escrever isso aqui no roteiro. Então, normalmente é nesse processo, entendeu? De criativo, é muita referência. vamos fazer um vídeo a gente está fazendo um vídeo agora, um material de uma transportadora. Pô, eu não conheço transportadora, não sei como é que funciona. Mas já assistimos vídeo de tudo quanto é jeito de transportadora, buscar referência, Estudo, entender. Né? Aí conversa com o cliente muito. Eu quero botar o meu sistema. Puta, mas o sistema...
o seu cliente faz a diferença, é um diferencial da sua empresa. Porque é uma tela do computador, às vezes. Para que eu vou colocar isso num vídeo? Vamos humanizar mais o negócio? Vamos trazer pessoas, mostrar que você tem pessoas capacitadas. E aí a gente vai... É uma reeducação do cliente. A gente fala que a gente tem que reeducar o cliente. Ele tem uma ideia inicial. Dificilmente aquela ideia inicial é o que a gente vai entregar no final. Porque vai ter um processo de conversa, de tentar convencer, mas não é convencer da boca para fora, é porque a gente tem experiência. Fazer entender. Exatamente. A gente sabe mais ou menos o que é legal, o que atrai o público. Não adianta eu ficar botando muitos dados, tela de computador, ficar botando... Quem para assistir isso? Né? Não é interessante. Gráficos, né? Não, gráfico, você vê aqui nesse gráfico. Isso no comercial de 30 segundos, que vai aparecer o gráfico 2 segundos ali, você não vai conseguir não absorver. Conecta, né, cara? Às vezes você vai, você tem tempo para você entender, nossa, a empresa cresceu isso e tal, isso é importante. Mas em 2 segundos você não vai conseguir entender nada. Então, às vezes, não vale a pena. Então, é muito esse processo a gente fala que é realmente uma reeducação do cliente. E reeducação, muitas vezes, hoje... Pouso Alegre região ainda não é um mercado gigantesco de audiovisual, e a gente tem que tentar, quanto que você cobra para fazer um comercial, não sei o quê? Cobro isso. Nossa, tudo isso? Mas é por isso. Então a gente vai entendendo o público, né? É o que eu falei, você vai receber o seu vídeo antes dele estar pronto, você vai saber como que ele vai ficar antes dele estar pronto. Então você não vai pagar por uma coisa, ou você não vai arriscar o texto, o conceito, a concepção, as referências todas, você vai saber antes. E a gente vai trabalhar junto com o cliente, né? Então, nada é por acaso. O cliente ele não vai contratar, eu quero um vídeo assim, beleza. No final, ele fala assim, não era isso que eu esperava. Não, vai ser o que ele esperava. Porque, por causa dessa pré-produção antes. No caso dos casamentos, vocês, na verdade, vocês são os maestros, no caso, né? Não tem essa coisa a pessoa dizer assim, eu quero meu vídeo assim. Não existe isso, né? Não, no meu caso, casamento, não. Até porque, assim, a gente se posiciona hoje, a gente tem um estilo de fazer casamento. Isso. E a gente, como a gente já está um bom tempo no mercado, diferente da publicidade hoje, que a gente não está tanto tempo, assim, a gente não consegue se impor tanto. Nos casamentos a gente já se impõe mais. As pessoas nos procuram porque ela quer o nosso estilo. Ela quer aquele jeito. Tem pessoas que fazem tão bom quanto, mas no estilo delas. O nosso estilo é esse e as pessoas gostam disso. Então, elas nos procuram assim. Então, a gente consegue, muitas vezes, botar assim, a nossa identidade ali, ter aquela carinha, porque é isso que a pessoa quer. É isso que ela falou, nossa, no vídeo deles, eles fazem isso aqui, sempre tem uma jogadinha, esse áudio aqui e tal, sobe a música, não sei o quê, a entrada da noiva. Então, é isso que eles mais ou menos esperam. Lógico, a gente não faz um negócio quadrado. Cada casamento tem uma história. Mas tem uma identidade, tem um estilo. Eu estou entendendo. Né? Eu creio que o Túlio também, né? No meu caso, é como assim, o cliente escolhe as fotos que vão compor o álbum, né? Então, o álbum é o produto final, né? Ele escolhe. Então, é claro que eu já faço uma pré-sugestão. É claro que eu já pensei nisso também. Para poder... E na maioria das vezes, vamos lá colocar 70%, 80% dos clientes escolhem bem, assim. Aí a gente faz um ajuste, né? Fala, para compor melhor aqui essa lâmina, essa página, né? Que essa página ela está vindo contando uma história aqui. Então, de repente, se a gente trocar essa foto por outra, aí a gente sempre Não, mas eu pensei nisso que você falou, que você já falou, né? Que é quando você vai sugerir para ele, todas elas já estão provadas. Já sugere uma coisa que já vai facilitar para a gente depois. Perfeito. É isso. E fora essa coisa de casamento, você fotografa muito a rua, né? As pessoas, os lugares. Eu tenho visto muitas fotos, você me marcou em algumas, eu sempre acho lindo quando a luz, né? Que você... Porque eu fiz um curso de fotografia há pouco tempo, fotografia com celular. E a primeira coisa que o professor falou é aquela coisa, né? Foto é luz e sombra, que é ar escuro, né? Sim. Isso aí a gente intuitivamente sabe. Mas quando você começa a ver tecnicamente o caminho para onde leva a fotografia, acho que às vezes você perde a poesia também, né? Quando você fica pensando muito tecnicamente nisso. Total. Conta um pouquinho sobre... assim,
como eu falei antes, eu tenho esses processos de estudar muito, de treinar muito, exercitar muito algumas coisas, né? O próprio processo criativo meu é de exercitar, assim. Por exemplo, quando eu vou para a rua para fotografar, né, eu penso muito na questão da observação. É muito mais importante até para mim do que aquele momento da luz que está naquele momento. Tudo que se apresenta diante dos nossos olhos são motivos para ser fotografado. Então, essa escolha, essa observação, né, dentro de uma questão de composição fotográfica, de luz, que a gente estuda e observa e absorve, essa coisa, isso eu acredito que vai, né, vai para a fotografia meio que natural. Então, hoje, e quando eu vou compor também, eu penso sempre na questão geométrica. Cartier-Bresson que fazia isso. Perguntavam para ele assim, como é que você compõe as suas fotos? Nada, eu aponto a câmera, penso nas linhas, nas curvas, nas geometrias do que está diante de mim e eu fotografo. Então, hoje não, sempre fiz muito isso de fotografar. Quando eu penso na composição, eu penso muito na questão dos volumes, né? Tem um volume aqui, é um prédio, e aqui tem um outro volume que é uma árvore, e aqui eu tenho uma simetria de elementos visuais que está acontecendo na minha frente. Então, eu vou trabalhando esses elementos visuais. Mas sempre a questão da observação, eu sempre faço isso. Então, eu sempre vou olhando muito, observando muitas coisas, percebendo muito a questão da luz incidente, né? Que a luz ela incide nas coisas ou ela reflete, né? Então, tem essas duas coisas. Então, a luz que está incidente e a luz que está refletindo. Então, e isso, né, hoje com o celular, a própria configuração técnica, você não precisa preocupar tanto, porque o celular, você toca, você vai escuro, claro, escuro, né? Você só faz isso, não tem... Né? E eu acho isso o máximo, porque isso dá poder a qualquer pessoa fotografar, né? Bom. Né? A desenvolver essa coisa, né? Então, eu gosto muito de pensar nessa questão da observação, de desenvolver a observação, de pensar que fotografia, como você disse, é luz e sombra, né? Então, comece pensando, comece observando como é que a luz se comporta nas coisas, né? Ou nas pessoas. Entendi. Né? Então, fotografe, sei lá, em diversos momentos do dia, né, que vão ter luzes diferentes, né? Então, você vai começar a perceber isso. Você está num lugar escuro, de repente você foi para um lugar claro. Percebe essa nuance que vai ter entre cada coisa. Né? Então, essa questão da observação, da composição, com a luz, com a geometria, eu faço muito, né? Bacana. Né? Penso muito nisso. Eu lembro que, antes da fotografia, por causa de... Minha mãe tinha uma bíblia gigantesca na sala de casa. E aí eu nunca olhava aquilo ali, e aí o meu padrasto ele chegou para mim uma vez e falou assim, veja essas pinturas. Mas são pinturas. Não, veja essas pinturas. Que eram como é que... O papel era bacana, a impressão era muito boa também. Aí ele pegou uma lupa e mostrou, sabe por que essa pintura está aí? Sabe por que essa pintura é boa? E ele começou a me mostrar essas coisas. Olha para isso, 14 anos de idade. Pegava a lupa assim, olha o olho nessa pintura. Aí você colocava a lupa, você via um olho de uma pessoa mesmo. Isso é muito louco. Aí eu estava fazendo uma comparação, agora pensando que você falou, já foi para as fotografias, depois que eu comecei a ver as fotografias nas enciclopédias, né? Sim, tinha muita fotografia boa. Sim. Muito. No papel bom também. Sim. E a fotografia é uma... Assim, não quero ser herege aqui, mas é uma evolução da pintura, né? Porque você pensa no quadro também quando você vai fotografar. Estou sendo herege com esse pensamento? Herege, inclusive, acho que quando a fotografia surgiu, houve bem uma... Teve isso, né? Houve uma... Assim, os pintores da época ficaram
né? Mas eu acho que cada coisa tem o seu lugar, né? Não, Sim, claro, eu acho que É claro. tem o seu lugar. igual a galera comparar livro com filme, né? Sim, Não sim. é a mesma Não, coisa. não é, Obras não é. diferentes. O Não é. livro ele tem um outro tipo de profundidade quando você vai ler, que um filme de 2 horas nunca vai conseguir E a capturar fotografia, aquilo. quando surgiu, ela retratava, né, o real, né? O que estava acontecendo, O é que estava real, acontecendo, é. era o real. E a pintura não, a pintura sempre você pode... Interpretação Interpretar, do né? cara que está ali. E depois de um tempo a fotografia foi indo para esse lado, né, que também, né, artístico, interpretativo, no qual o fotógrafo podia, né, criar o próprio cenário, criar o próprio posicionamento, as próprias, né, histórias ali, ele criando para fotografar, né? É muito louco. Eu sempre pensei, eu sempre ficava pensando, tipo, como era perfeito aquilo ali, sabe? Para mim, era como se fosse... Quando eu comecei a ver as pinturas dessa forma, para mim pareceu fotos. Já mudava o meu olhar em relação àquelas fotos. Nossa. Tipo, a Santa Ceia, Sim. aquela coisa toda, sabe? E é impressionante, porque a pintura, principalmente a pintura barroca, né, eles trabalhavam muito a intensidade da luz, né, essa questão da luz na pintura barroca, essa luz bem dura, e de repente tem outro pintor barroco que trabalha a luz de janela, que os holandeses faziam muito isso, trabalhava a luz mais difusa. E você pega Caravaggio, né, que é o grande do chiaro escuro, né? Sim. Que foi, apesar que o Da Vinci também era, né? Do A chiaro Caravaggio é o escuro. grande nome. É, do o grande escuro. nome. Mas tem outros também, né? Nomes do barroco que são bem importantes. E tem essa coisa dessa luz, né, desse contraste forte, né, dessa luz dura, né? Na fotografia a gente chama de luz dura, essa luz forte, né? E depois tem a Renascença, que entra na questão geométrica, né? Na questão de proporção, né? Aí a Renascença vem muito isso, né? Dessa questão dos caras colocarem as coisas nos seus devidos lugares, né? Então, também é bem bacana essa questão de beber essas fontes, né? De composição, tanto de um lado para a luz e de outro pela questão da geometria, da composição, da simetria. Eu comecei a admirar muito mais pinturas quando eu comecei a estudar muito mais luz, né, que hoje eu faço direção de fotografia lá na 2B. Então fui estudar luz, entender muito mais, né, luz dura, luz macia, refletiva, tudo assim. E aí muitas vezes as pessoas citam pinturas. Sim. E aí eu comecei a olhar as pinturas com outros olhos. Porque antes eu olhava pintura no geral, é bonito, tal, não sei o quê. Mas aí quando eu comecei a olhar como os caras faziam a iluminação, que assim, eu hoje, para eu chegar numa iluminação, eu vou gravar um vídeo aqui, para eu chegar naquela iluminação, eu teria que quebrar um pouco a cabeça com luzes, né? Eu vou botar onde eu quiser a luz, mesmo assim eu vou ter trabalho. E os caras pintavam aquilo, muitas vezes das referências que eles tinham, né? E a observação que os caras tinham para ter cada reflexo, cada luz, como é que entra, como é que bate, o contra-luz, a luz do sol e tal. E o cara retratar tudo isso na pintura, eu falei, caramba, realmente, agora eu entendo por que pintura é tão foda, por que os caras são tão famosos, por que tipo, é tão bem admirado, assim, porque realmente não é à toa. A pele, né? Você vê a luz na pele. A luz na pele, exatamente. E aonde bate mais a luz, tem uma textura, o jogo de sombra, como a luz reflete na roupa, num tecido, né? A luz reflete diferente, como ela bate na caneca, ela bate num tecido, é diferente a textura que vai dar e tudo mais, né? Aqui vai refletir mais, tal. E os caras Pelo. E os caras conseguem retratar isso numa pintura, né? E aí eu fiquei, caraca, agora eu entendo porque... Aí depois vem o impressionismo e expressionismo, né? Que são outro tipo de luz, É. que é impressionante também. E que às vezes não é uma coisa tão detalhista nesse sentido de fazer uma pintura perfeita, por exemplo. Sim, sabe? sim, mas aí tá naquela coisa O lúdico, do né? sentimento também. das emoções. Eu né? vi um quadro do Portinari, né? Aquele famoso do pessoal na seca, assim, uma família, né? Aquele famoso do Portinari. E eu vi ele lá no MASP, eu vi ele lá no MASP e eu fiquei assim, caralho. Impressionante. A hora que eu vi ele de perto, né? Mão, isso aí. E assim, o sentimento que aquilo gigante, tem. né, o quadro, né? Porque aí tem essa outra parte também, né? Os quadros, né? Eles também têm uma história por trás de tudo aquilo. O tempo que se levou para fazer. Ele levava 4 anos fazer um quadro, né, Túlio? Muito tempo.
eu fui no... Fora que era encomendado, né? Tinha encomendado. uma história, Tinha uma história do porquê, talvez daquela pintura em específico. Por que o cara pintou aquilo, né? Tem um porquê, muitas vezes, muito importante ali. Eu vi lá no Museu do Ipiranga também. Fui lá e vi o quadro do Pedro Américo lá, da Independência, né? Sim. E ele é gigante, né? Você chegou a ver? Você foi lá, não? Não, é muito legal. Eu não vi pessoalmente, mas eu... Vá, você vai adorar. Vai adorar lá, vai ficar lá o dia inteiro. Cara, o quadro é gigante, enorme. Cara, você vê os detalhes. E aí você vê toda a história daquele quadro, né? Ele foi feito, sei lá, 70 anos depois da independência. Isso. O cara pintou isso lá na Itália. Né? Itália ou França, não sei. Quer dizer, ele nem aqui estava, né? E assim, todo o porquê daquele momento, o local, a terra, né? Dizem que mandaram um pouco da terra ali do Ipiranga, mandaram para ele ter a cor, para ele ter a referência da cor. E assim, aí tem toda uma história do porquê que fez o quadro, porquê que é daquele jeito, o cavalo, aquela coisa imponente, né? E é interessante também como a pintura trabalha muito com a questão da imaginação, né, cara? Por isso que os caras, assim, hoje em dia você não trabalha muito com a imaginação. Como a gente fala, né? Hoje em dia, né, tanto fotógrafo quanto, sei lá, em geral, né? O pessoal recorre muito ao Pinterest, né? Como referência. Tudo bem, referência eu acho que é interessante você estudar. Pinterest. Ah, tá. A referência é importante porque você faz parte do estudo, faz parte daquilo que você está buscando. Mas tem gente que faz... referência. Exatamente. Copia a referência. Né? Não trabalha aquilo como possível... Quer dizer, não joga para sua... Né, para o seu... Vamos dizer ali... O seu arquivo ali, né? Para depois misturar e isso... vir com o processo criativo, né? Porque já pegou coisa que já foi diluída, né? Exato. Música também é a mesma coisa. Quando alguém me mostra uma referência musical, eu procuro saber o que é que esse cara ouvia. De onde veio isso? Não, tipo, agora que esse cara está fazendo isso, eu vou fazer uma coisa em cima do que esse cara está fazendo. Não, procurar a raiz disso. Então, quando eu falo que eu divago muito com essa questão de fotografias, eu estou andando na rua, eu fico meio aéreo, é exercício, eu acabo fazendo esse exercício. Eu me proponho alguns exercícios assim, cara. Hoje eu preciso renovar, preciso trabalhar o processo criativo. Então, eu vou falar, não, hoje eu vou sair, fotografar com os olhos, respirar, fazer uma prática de meditação e tentar enxergar as coisas com outros olhos, né? Então, isso é um exercício que eu sempre faço. E depois com a câmera. Com a câmera que eu falo é com o celular, porque raramente eu saio com a câmera fotográfica mesmo que eu trabalho. Hoje, com o celular. Né? É isso, muito mais fácil, eu gosto de falar. Não. Tá ali, não tem nenhum... Isso, com essa questão, você vai brotando as coisas na tua frente, você vai achando, né? Vai achando imagens interessantes, vai achando... E essas imagens podem ser trabalhadas artisticamente, você pode criar algum produto com isso, ou pode servir para inspirações para trabalhos mesmo, né? Para futuros trabalhos, no audiovisual. Né? E no vídeo? O que você fala sobre isso, velho? Em relação ao que exatamente? A sua visão, quando você vai filmar, o que você pensa, o que você vê. Então, é muito que a gente estava falando. Né, tem casos e casos, assim. A publicidade, muitas vezes, eu fico um pouco limitado, às vezes, porque é aquilo, né? Eu tenho o cliente, a agência... então, lógico, a gente põe um pouco de identidade. Eles gostam daquele tipo ali e tal. Eu tenho uma certa identidade na minha fotografia, na minha direção de fotografia, que eu já consigo impor, assim. Mas, lógico, nem tudo... eu queria muito essa cena fazer com a mão, a câmera na mão. Não, essa cena tem que estar perfeita, estabilizada. Ok, né? Tipo, casos e casos, assim. Mas uma coisa interessante que o Túlio estava falando sobre, né, de exercício, de sair, andar para a rua, exercício. Não que eu faça isso pensando que eu estou fazendo um exercício, mas eu gosto muito de simetria. Então, às vezes estou na rua, qualquer lugar assim, e vejo uma coisa assim que... Muita coisa me incomoda quando não está simétrica, assim, sabe? Às vezes eu vejo uma imagem assim, sei lá, né, tá num portão, a pessoa está um pouquinho de... Nossa, se a pessoa estivesse no meio, estaria simétrico e tal. E isso me chama atenção, são coisas que me atraem, assim, me chamam atenção. Se eu estivesse com uma câmera, eu ia pedir para a pessoa vir para cá e tal, não sei o quê, tem uma linha.
Tem até aquele filme, acho que é Grande Hotel Budapeste, ou é Hotel Budapeste, só o nome, não sei. Que é todo simétrico, né? Não lembro o nome do diretor. Como que ele chama mesmo? Paul Thomas Anderson, não? Acho que é ele. O Wes Anderson. É o Wes Anderson. É o Wes Anderson. Paul Thomas Anderson. Depois, se estiver errado, a gente coloca lá aqui embaixo. Aqui embaixo. Boa. É o Wes Anderson. Nossa, sei lá, o filme dele é prazeroso assim. ver. Eu curto demais ver simetria. Kubrick que é Também. É o cara mais simétrico que eu pensei quando você falou aí, eu pensei em Kubrick, né? O Wes Anderson, além de simétrico, ele tem uma cor também. Ele também usa a cor. Umas cores fortes, né? Ele tem um contraste, uma coisa... É um contraste muito, muito marcado, assim. Então, essa questão do exercício, de buscar referências, é o que eu falei antes, eu vivo de referências, vivo buscando coisas, assistindo coisas. Tudo pra mim acho que acrescenta no meu trabalho, entendeu? E não dá pra fazer igual, né? Principalmente vídeo, não tem como. Não dá. A gente tava falando de copiar, né? Às vezes o vídeo... Não dá, porque cada situação, o local é diferente, a luz que tá ali é diferente. Às vezes que você vai filmar, sempre é diferente. E a luz, né? No vídeo, muita gente tem que tentar... Depende do vídeo que você está fazendo, se não é tão artístico, fazer uma luz como se fosse natural. Sim. Uma luz controlada, que é bonita. Então, sei lá, eu tenho um sol vindo daqui, eu não posso botar uma outra luz, de repente, do nada, entrando para cá. Não faz sentido, né? Você está dentro de uma casa, uma janela, uma luz entrando aqui, por que tem uma luz entrando ali? A não ser que eu justifique de alguma forma. Do nada eu coloco uma abajur ali para justificar que aquela luz está entrando e tal. E é uma coisa da bandeira, do barulho, né? Tem que justificar alguma coisa. Então, o vídeo, a fotografia em si do vídeo, ela tem esses dois quesitos. Tentar fazer da forma mais bonita possível uma luz existente, algo natural, ou vou fazer um videoclipe, por exemplo, algo muito mais artístico. E aí sim, você pirar nas ideias, é o que é legal pra caramba. Eu curto fazer mais o natural. Eu curto trabalhar mais isso. Mas você fazer algo que você pode viajar, você pode botar vários tipos de luz, uma luz piscando, não sei o quê, botar cor, é muito legal também. Exercita a criatividade demais. E meu, você, tipo, aquilo só agrega no trabalho, na visão e tal. Mas, como eu disse, eu particularmente gosto mais de tentar fazer o mais natural possível. Vou fazer um vídeo de pessoas comendo num restaurante. Isso eu vou fazer o mais natural, não tem porquê, né, eu ter luz de todos os lados e tal, ou algo muito artístico, botar uma sombra que não deva, algo extremamente dramático às vezes, né, botar só um lado do rosto iluminado, sei lá. Mas quando eu posso, eu gosto de principalmente luzes mais dramáticas. Eu acho que eu tenho essa pegada mais nesse estilo de luz mais dramática. Lógico que nem sempre eu posso colocar. Estou fazendo um vídeo de final de ano, de Natal, família feliz. Família margarina, né? Na mesa. A gente já fez um comercial uma vez para um concorrente da Nutella. Totalmente comercial. Até eu postei esses dias uns frames do meu Instagram. Totalmente comercial a margarina. Totalmente. Então, assim, tem uma sombrinha, lógico, porque para ter um relevo, né, você tem que ter esse jogo de contraste, né? Eu, principalmente, não gosto de tudo muito iluminado, né? Nem é o correto, assim, digamos. Totalmente iluminado. Você tem que ter um contraste, um jogo de luz e sombra. Mas, no caso de uma família margarina, eu não vou ter aquele contraste pesadão. Aquele negativado totalmente de um lado, ou uma sombra que talvez não deva estar ali no olho. Quando, por exemplo, vocês fizeram o curta de pegar terror, né? E acho que terror é um dos estilos que mais dá para você usar linguagem de iluminação, linguagem de fotografia em si, né? Puta, aquele cara, às vezes já dá uma deixinha que ele vai ser o vilão por um olho que você não iluminou ali. Fala, esse cara vai ser o vilão por isso. Ou fala, esse cara vai ser bonzinho porque ele tá bem contrastado, mas tá com os dois olhos bem iluminados. Então você consegue se identificar mais com aquela pessoa, né? Falar, não, acho que essa pessoa é boa. Ou às vezes fazer aquela jogada, né? Tá com os dois olhos bem iluminados, a pessoa boa, consigo enxergar os dois olhos, é uma pessoa legal. Mas na verdade, por você fazer o reviravolta e no final. Ela não é nada. Não é nada, né? E às vezes lá atrás tinha alguma coisa que você não viu, né? Isso é impressionante, o quanto uma luz, uma iluminação, um trabalho de iluminação te faz tirar conclusões daquilo, né? Te leva por um caminho. Ou te tira do caminho. Ou te tira do caminho, que você não quer atenção para aquilo, você quer atenção para outra coisa. E é impressionante, é só luz. Às vezes só luz técnica, é só luz e ângulo, às vezes. Eu tenho um problema, às vezes, com alguns filmes, você falou aí, mas eu já vi filmes
hollywoodianos, né? Grana pra cacete. Eu não tenho nada contra. Adoro Hollywood também, adoro tudo, gosto de tudo. Mas tem uma parada que é muito louca, que é quando não tem sombra, como você estava falando. Você vê um filme que não tem sombra. O cara tá falando aqui, o sol tá aqui, mas tipo, tem luz em tudo quanto é tem lugar. Algo rebatendo ali, que tá horrível, tipo, tirando o contraste. Eu particularmente não gosto desse estilo. Eu não consigo, às vezes eu não consigo assistir mais. Isso me incomoda a esse ponto, assim, sabe? Você acha tão frio. É frio, isso, fica frio, né? Não tem... Não cria volume nas coisas. Volume, essa é a palavra que eu estava tentando procurar. Volume. Não cria volume, exato. Dá mais um relevo. E eu gosto muito de trabalhar com camadas também, né? Até que o Túlio estava falando naquela hora das linhas, umas coisas que levam, e camadas também, né? Eu tenho o primeiro plano, mas às vezes eu tenho... Às vezes nem sempre... muitas vezes a gente tem... pessoas têm visão de o fundo desfocado, sim, totalmente desfocado é o mais sempre bonito e tal. Porquê, né? E nem sempre, né? Sim, sim. Quando você quer contar uma história, às vezes o que tem atrás está contando mais história até o que está na frente. Sim. E aí você cria camadas, às vezes com uma profundidade de campo maior, ou às vezes ou não, né? Depende do que você quer mostrar ali. Então esse fundo sempre eu praticamente sempre trabalho muito. Então tem a minha iluminação do meu personagem principal, seja um produto ou seja uma pessoa. Mas o fundo diz muita coisa. Sim, sim. A gente gravou um doc lá pra Camanducaia, né? Contando a história lá de Camanducaia, e tem isso, né? Primeiro que a gente ia gravar e ia colocar a tarjinha de cinema. Assim. Só que aí a gente foi assistir e falou, pô, mas tá bonito, tá cara. bonito, Olha quanta coisa tá acontecendo do lado dele. A gente vai cortar. Só que assim, tirando o que acontece, quando o Daniel gravou, ele gravou sabendo que a gente ia colocar. Então... Por exemplo, um fio do microfone talvez ficou ali embaixo, aparecendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente falou, pô, mas os detalhes... Existia um fio ali. Existia um fio ali, tá tudo bem, sabe? É um dock, né? É um dock. Então, um dock acho que... O dock tem o microfone, sabe que tem o microfone. Né? Tem a conversa do diretor com uma pessoa. Exato. A gente gravou agora recente, estava... conversando com a pessoa, e de repente as maritacas começou a Ana assistiu um bocado, a gente tem que colocar isso das maritacas, ficou muito bom isso, porque foi muito sincero, ela contando, ela para maritaca, né? E aí a gente teve que parar um pouco, foi dar um jeito, dar uma espantada nelas, aí eu gravei as maritacas, sabe, pra aproveitar. Teve uma cena que a gente fez, que era um senhor lá o seu Arthur, né, essa tela nem tava junto, eu só assisti depois. Ele tá sentado assim naquela cadeira, assim, bem uma cadeira de fica mais para fora, madeira, né? Um banco de madeira. Um banco de madeira, um banco de praça, assim. Ele sentado, tem um cachorro embaixo dele, assim, no canto. Uma árvore aqui, assim, de fundo. Coisa lá a casa, lá a no casa fundo, dele, as pessoas, às vezes, passando, sim, porque lá é uma pousada também, né? Tipo, não é uma tipo pousada, é um restaurante, né? Restaurante, museu. Restaurante e museu. Então, meio zoológico também. Então aí um pessoal passa no fundo, volta. Eu olhei essa cena, na hora que eu cortei, eu falei, mas porra, cortou o cachorro, já começou aí. Já falei, pô, já cortou o cachorro, já tá errado. Já não gostou. Não, já não vai. Cortou o cachorro da cena. Pra mim, se cortou o bicho que tá ali, já... E, cara, realmente tudo, você falou, tudo tava contando a história do sítio dele, basicamente. O pessoal visitando, e ali é isso, tinha um museu, e a gente mostra o museu. Então, puta, que a gente não pode cortar, né? Isso é interessante, porque... composição, né? É a composição do rolê isso da é interessante história que a estética da lente que você usa também, né? Eu fotografo também, às vezes pensando muito na estética que a lente produz, sabe? A 50mm eu sei que ela produz essa estética, eu sei que numa abertura de diafragma, onde a luz entra mais, eu sei que vai dar uma estética. Eu sei que quando eu fecho esse diafragma, eu crio um campo de foco maior nas coisas. Então, né, eu sei essa estética. Aí eu mudo para uma grande angular, eu sei a estética que essa grande angular me dá. Né? Então, sobre a questão das camadas. Na fotografia, né, camadas são exatamente essa questão dos planos, mas principalmente das histórias que você consegue inserir ou captar dentro desse histórias plano. Secundárias, às vezes, exato, ali, né? Que são essas histórias. Então, eu tenho até uma fotografia interessante que eu tenho, que é em Buenos Aires, em frente de um teatro, e o teatro ele me apresenta simetricamente.
sabe? Uma simetria do teatro, assim, bonito. E tem uma senhora, cara, que quando eu parei para fazer a foto, ela passou com o telefone, ela passou, beleza. Só que ela estava, acho que, falando, ela voltou. Ela passou e eu falei, cara, eu vou aproveitar essa. E eu encaixei ela dentro de um arco simétrico, assim, com as outras coisas. Só que, ao mesmo tempo, eu fiquei observando as pessoas que estavam vindo lá no cinema, lá no teatro, na calçada do teatro. E quando ela passou, eu encaixei aqui, porque assim, eu estava do outro lado da rua. Ficou esperando. Eu fiquei esperando, cara, ela, esperando e torcendo para que a pessoa chegasse mais lá e a outra chegasse. Uma sentou e as duas senhoras começou a conversar. E o que eu fiz? Eu sabia da estética de imagem que eu tinha, que eu precisava pegar essas 3 histórias, né? Acontecendo dentro do meu quadro. E o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou priorizar o foco total na cena, né? Só que como a senhora estava muito próximo de mim, ela ficou desfocada e todo o restante da cena ficou focada. Muito interessante. E ficou muito interessante, porque existe um movimento, né? Ela está borrada, mas justamente denota esse movimento que ela está fazendo, andando para lá e para cá. E a cena simétrica e com as 2 outras pessoas participando da cena, né? Cada um com um movimento diferente, uma conversando e a outra, eu acho que estava sentado, se não me engano, né? Também conversando, né? Não me recordo. Você está falando, eu tô lá visualizando. Imaginando. Eu também fiquei imaginando a foto. Detalhe, aqui. a gente ficou um silêncio, tipo, tava aqui olhando para ele, mas tava lá. Então, Você lembra o nome do teatro? É o principal teatro lá. Eu já sei qual é, já Teatro sei. Column, não. Não, acho que é outro nome. Puxa, fugiu. E aí, aqui, outro dia, eu dei uma volta na feirinha que tem da manhã, acho que na quinta-feira. Terça-feira, isso. Rapaz, eu fui encontrando várias histórias, várias coisas, assim, com a fotografia, né? Dentro desse exercício das camadas, né? Porque o celular em si, ele cria muito mais um campo de foco do que o desfoque. Então, a estética do celular é muito mais focada do que o desfoque. É claro que a gente tem as possibilidades de criar o desfoque com o celular também, de criar essa estética do desfoque. Mas ele é muito... Porque o celular é uma grande angular, né? A grande angular é uma lente que tem um campo de visão aberto, né? Então, eu acho bacana essa coisa das camadas, das histórias, né? Acho bem legal. Realmente. Gente, porra... Entendeu? Dá pra gente fazer mais vários aí, focados, sabe? Coisa é outra. Mas, porra, foi super legal o papo aí. Pô, curti demais. Acho que é isso, igual eu falei, dá pra gente destrinchar em tanta coisa aqui. Falamos de cinema cult, de cinema não tão cult. Comercial, várias coisas. Comercial. Pintura, fotografia, né, poesia. Tudo. Pô, tudo é arte, né? Audiovisual é isso, né? Música, verdade. Audiovisual é tudo isso. Engloba tudo isso, verdade. E a gente precisa disso, de fazer mais isso, né, cara? Porque as pessoas estão carentes dessa questão de arte. Precisam porque a arte está em tudo, né? A arte é tudo. Está na comida, né? Está na roupa, está no cabelo, está na barba, está no óculos que a gente está usando. E a arte faz as pessoas sentir, faz as pessoas pensarem, né? Tudo que se não tem arte, muita gente que diz que a arte não presta para nada. Pois é. É porque às vezes quer até deixar a pessoa mais fria, né? Fria. Não desenvolveu sua sensibilidade. Também, deixa as pessoas sentir, pensar. Que a arte, você se tornar sensível às coisas, né? Isso. Sensível, que eu quero dizer, é no sentido de você olhar para as coisas e perceber as coisas, né? Perceber o seu entorno, perceber as pessoas, né? A vida é uma arte do relacionamento, né? Você se relaciona e você se comunica. Então, a comunicação é a linguagem, o audiovisual é uma linguagem, a fotografia é uma linguagem, né? O podcast aqui é uma linguagem. É uma linguagem, verdade. Nova, né? Uma linguagem nova. Tem uma frase que uma professora da faculdade falava, não era dela provavelmente, mas não lembro de quem que era o seguinte: era uma mente que se abre e nunca mais volta ao seu tamanho normal. Então eu acho que isso cabe muito na arte. O quanto a arte estimula a mente, isso só vem coisas boas. Só tem... Depois que você aprendeu aquilo é seu. Você não...
você admirou, que você absorveu e tudo mais, aquilo nunca mais volta, entendeu? É seu e dentro da sua cabeça você vai só agregando coisas e aí diz que vem as referências, você vai aprendendo, consumindo mais. Então, acho que a arte, sim, é extremamente importante para nos estimular e a fazer mais, querer mais e ver o mundo de outra forma, né? Eu acho. Aproveitando que você já está falando, Wellington, você quer fazer alguma consideração? Porque a gente sempre faz isso no final, né? Tipo, você achar que alguma coisa você não falou, faltou falar, se quiser falar, se quiser... Seu momento agora. Não, na verdade, consideração não quero, só agradecer a oportunidade de estar aqui com o Túlio, que é um cara que eu admiro pra caramba também, não só como fotógrafo, mas o conhecimento que ele tem dentro das artes mesmo, em geral. E, pô, eu acompanho vocês, admiro o trabalho de vocês e tudo mais. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar, e dialogar, e botar pra fora as coisas. Eu acho legal demais. Só tem a agregar aí. A gente também faz o mesmo. A gente também vê seu trabalho sempre e curte. Pô, que da hora. Você manda pro Joe. Sempre, bom, sempre. obrigado. O William, eu não conhecia você, na verdade. Eu já conheço há algum tempo, já acompanho, já vejo as coisas lá. E o William começou a mandar... Quando a gente começou a falar do podcast, né? Oi. Com vocês. Aí, eu fui te mandar ainda as coisas dele, mandei pra ele mesmo. É verdade. Porra, sorte que era coisa boa, né? Na hora que eu chego hoje, eu digo, porra, eu conheço esse cara, né, velho? Eu já vejo tanto, né? É de ver as coisas. Pô, que massa. Legal. Túlio? É isso, gente. Para mim é uma satisfação, uma felicidade mesmo poder bater um papo aqui com vocês, né? Amigos, e eu não conhecia o Joey pessoalmente, quer dizer, conhecia de vista, né? E o Wellington, a gente sempre tá junto aí também nos casamentos, correria, né? Sim. O William também, a gente sempre tá sempre se encontra, tromba na rua, algum outro trabalho. E para mim é bacana, viu? Foi muito bacana poder conversar sobre tudo que a gente conversou aqui, sobre arte, sobre fotografia, sobre vídeo, audiovisual, filme, né? Eu acho que a gente... que eu acho que a gente deve fazer é que essa conversa daqui saia daqui e se estenda para outros cantos também. Né? Isso. A gente, com cada amigo que a gente tiver, cada pessoa próxima da gente também sempre estimular esse tipo de conversa, né? Provocar. A arte provoca, né? Isso. Com certeza. E uma coisa que eu sempre falo para o William é quanto é enriquecedor para a gente estar conversando com vocês. Na verdade, também. As pessoas que vêm aqui são sempre amigos, pessoas que a gente admira mesmo. Né? Então, parte daí. E essa cultura que a gente deixa aqui, que vocês trazem para as pessoas que vão ver depois, e para a gente estar vivendo isso aqui agora, eu sempre assisto depois também. Né? Que a gente aprende 2 vezes. Boa. Eu quero agradecer também. Hoje, mais uma vez, aqui aprendendo, conhecendo e vivendo do lado de pessoas interessantes. Pô, é isso, cara. Então, pô, valeu, Elton. Tamo junto. Valeu, Tulhão. Pô, foi legal demais. Eu queria fazer a parte merchandising aí, né? Agradecer aí ao Vinícius, que tá aqui na edição. Na nave. A dizer aí pro pessoal seguir Prisma Games, que faz várias coisas interessantes. Quadros, impressões de quadros, máquina laser. Portas. Falaram que faz porta, o pessoal tá cobrando ele fazer porta lá, não deu muito certo. Também tem videogames, né? Tipo, fitas de Super Nintendo. Qualquer coisa na parte de games antigos, é super legal, Prisma Games. E ele fez esses porta-copos maneiros aí pra gente. Legal mesmo. E quero agradecer aí também sempre ao Daniel e ao Evandro pela parceria. E ao Joey, mais uma vez, aí, por estar junto nessas roubadas que a gente sempre se mete, na realidade. Gente, valeu. É isso e bora curtir arte, né, cara? Bora fotografar. E tenho certeza que desse papo daqui também a gente vai criar muita coisa. Já temos umas ideias aí, né, Túlio? E tem que falar pro Edson também. Já temos projetos. Então acho que daqui vai ser muita coisa. Tô dentro. Vai ser. Nem sei o que é, tô dentro. Você já tá em vários, inclusive. Você nem sabe. Nem sabe. Vambora. Gente, é isso. Valeuzão e vamos nessa. Até mais.